Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 2. Apenas o verso 8 e 9. Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, mais ainda neste dia do Senhor, nesta manhã na qual nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome, cultuar a ti e sermos instruídos, Deus, pela tua palavra. Senhor, sabemos que essa mesma palavra só pode ser aplicada em nossos corações quando o teu Espírito decide agir, falando conosco e, sobretudo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós rogamos, Deus, que nesta hora, uma vez mais, o Senhor fala com a tua igreja e com o teu povo através da exposição do texto sagrado, que o Senhor mesmo traga instrução aos nossos corações, mudando e moldando, Deus, aquilo que precisa ser transformado pelo Senhor mesmo, dando-nos o caráter de Cristo, santificando, Deus, as nossas obras e os nossos pensamentos. Rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã eu quero falar aos irmãos sobre como a cosmovisão cristã protege a mente do crente do engano. Como a cosmovisão cristã protege a mente do engano. Queridos, nós vivemos dias e tempos de guerras e de disputa, de batalhas de narrativas, de filosofias, de ideias. Muitas são as escolas e ideologias que estão presentes no nosso tempo e que têm seus seguidores, seus membros e que influenciam direta e indiretamente a sociedade a qual nós vivemos. Influencia a nossa educação, influencia a nossa cultura, que influencia diretamente as nossas músicas, influencia diretamente a mídia, a qual nós consumimos nas redes sociais, nos telejornais, nos noticiários. E é inevitável que nós, com o nosso pensamento, não estejamos no meio disso e, de algum modo, não sejamos influenciados. E isso deve servir de grande alerta para nós, porque, como disse Jesus acerca dos seus discípulos, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vivemos nesse mundo extremamente influenciado por pensamentos, ideologias e filosofias, os quais estão aí e estão postos. Nós não estamos falando, irmãos, necessariamente de uma religião, com a igreja, um templo, o qual tenta enganar ou ludibriar. Isso também acontece. Mas eu tendo a crer que, quanto a estes, nós estamos mais atentos e mais alertas. As ideologias vãs, os falsos pensamentos e o pensamento que não condiz com aquilo que vem de Cristo,
quando surge de uma igreja com uma placa aberta, nós, enquanto crentes, parece que nós estamos um pouco mais atentos e alertas. É o que a Bíblia chama dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos cristos. Quanto a estes, eu acho que o nosso sinal de alerta é mais vivo, é mais atento. Mas existe uma série de conjuntos de pensamentos que influenciam a sociedade, que influenciam a nossa fé, o modo como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, e que nem sempre nós estamos tão atentos a eles e tão alertas a eles. Quer ver uma coisa? Deve sair logo em breve, eu faço parte de uma dessas comissões, deve sair logo em breve uma carta pastoral da IPB, da nossa denominação, acerca de alguns desses pensamentos filosóficos que têm influenciado, ou desse conjunto de pensamentos filosóficos, é melhor dizer assim, que tem influenciado ideologicamente a nossa sociedade. A IPB então decidiu montar comissões para escrever cartas pastorais acerca da influência do marxismo na nossa sociedade. Um pensamento próprio de uma corrente histórica e filosófica que tem toda uma visão de pensamento acerca do mundo, como se o mundo girasse em torno da luta de classes, a eterna luta entre o pobre e o rico, e nós conhecemos bem partidos, filosofias, ideologias, no qual o mundo e a vida do indivíduo gira em torno disso. Além disso, a IPB decidiu também escrever uma carta pastoral alertando os seus crentes e os seus membros quanto ao perigo do cientificismo presente nos nossos dias. É o tempo onde o que a ciência diz, ninguém pode questionar. Se saiu um artigo científico determinando aquela verdade, é canônico. E se você disser o contrário, você é um negacionista. Então, é um tempo intocável na ciência. De igual modo, o terceiro grupo que deve avaliar isso aí, e escrever também uma carta pastoral, é em relação à psicologização de tudo. É um tempo também onde tudo se tornou psicologizado, onde pecados, que até outrora eram chamados de pecados e tratados como pecados, agora se tornaram casos clínicos e são chamados de distúrbios, ou de patologias, ou são chamados de qualquer outra coisa com um diagnóstico formado. E preste bem atenção, deixa eu deixar bem claro para você uma coisa. Não é a intenção da IPB com isso, nem daqueles que trazem alertas em relação a esses pensamentos com isso, negar ou demonizar qualquer área que seja do conhecimento humano. Que inclusive como muitos pensam e tentam fazer com os crentes, né? Os crentes são aqueles que negam a ciência, negam o conhecimento, negam o pensamento. Não, isso é uma falácia, nós não fazemos isso, pelo menos nós enquanto reformados não. O que nós fazemos e dizemos e precisamos dizer, irmãos, a única coisa que nós recebemos de peito aberto, sem fazer críticas, observações, é a Escritura e a Palavra de Deus. É a única coisa. O único pensamento, a única filosofia, a única doutrina a qual nós a recebemos sem questionar. E perceba que esse sem questionar nem é sem fazer perguntas, porque nós fazemos perguntas. É a Escritura e a Palavra. Todo o resto, irmãos, debaixo do céu, feito pelo homem, que foi munido da graça comum de Deus para ter conhecimento, obter conhecimento, fazer descobertas, e ninguém está negando isso. Mas todo o resto está passivo de observação, de críticas, e de apontar os erros que certamente acontecem. Sobretudo, quando estas filosofias, estes pensamentos e estas doutrinas tentam dizer quem é o homem, qual é o problema maior do homem e como solucionar o problema do homem.
essas filosofias, doutrinas, não só essas que eu citei, mas todas as outras, né, que tentam solucionar os problemas da humanidade, quer sejam as áreas de humanas, de exatas, ou filosóficas, ou biológicas, eles podem acertar, podem, e acertam, não tenho dúvida alguma que o fazem, pela graça comum de Deus. Contudo, eu volto a dizer, essencialmente falando e primariamente falando, nós ficamos com a Escritura, ficamos com a palavra. É a palavra e a Escritura que devem moldar o nosso pensamento. Eu sei que isso é óbvio de se dizer, mas palavras como essas que eu estou dizendo aqui, que não vêm de mim, mas da própria Escritura, quando no contexto da igreja de Colossos, no primeiro século, filosofias começam a surgir também ali, mestres judaizantes, o misticismo ascético que acontecia ali, as filosofias humanas, as ideias com aparência de santidade, mas que não tinham nada de Cristo. Tudo isso engendrava, enredava, aprisionava, é esse o sentido da palavra aí, quando Paulo diz no verso 8, cuidado que ninguém venha vos enredar, enredar vem de rede aí, né? É alguém que é aprisionado, é alguém que é feito cativo, é alguém que é, de fato, sequestrado. O alerta de Paulo aqui é, olha, tenha cuidado para que o pensamento de vocês não seja sequestrado. Porque melhor, irmãos, melhor que tirar o crente da igreja, melhor que fazer com que o crente, o protestante, o reformado negue os princípios os quais ele crê. Sabe qual é a estratégia melhor do mundo e não tenho dúvida de Satanás? É misturar essas ideias bíblicas reformadas com outros pensamentos, com outras ideias. É misturar isso com outras filosofias. E aí, irmão, sabe o que estão fazendo com o evangelho? Sabe o que estão fazendo com o cristianismo? Tem se tornado mais uma filosofia. Só mais uma. Então você escolhe as quais você vai tomar para si, dentre elas o cristianismo. Então você pode adotar um pensamento que seja de acordo com as coisas deste mundo, desde que o cristianismo seja mais uma delas. Então não tem problema nenhum você ser marxista e ser cristão. Não tem problema nenhum você ser darwinista e ao mesmo tempo ser cristão também. Não tem problema nenhum você ser um adepto da ciência, do cientificismo, desde que você também seja um cristão. Então o cristianismo, o pensamento cristão é mais um. É mais um, dentre outros que você decide trazer para si. E desde que isso sirva para mesclar e de algum modo a gente se engana como ele servisse de base para os demais. A verdade, irmãos, é que aqueles que são enganados, que têm sido enganados, eles não sabem que estão sendo enganados. Eles não admitem que estão sendo enganados, até porque, mentalize aí, qual é a primeira coisa que você faz quando você descobre que está sendo enganado? Você muda, né? Você pula fora, né? Você sai dali, você denuncia, você grita, você sai correndo. Não é isso? Eu tenho realmente estado muito preocupado, irmãos, com o modo como a igreja evangélica, o modo como nós temos sido sorrateiramente influenciados pelo pensamento deste século, pelas filosofias deste mundo. E é triste perceber como muitas vezes, gente crente realmente, não estamos dizendo aqui que nem todos aqueles que fazem, e que eu tenho muita cautela. Por exemplo, irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que, por exemplo, eu vejo, principalmente na internet, né, gente com muita pressa ao lançar no inferno o indivíduo que se diz crente, pelo fato dele seguir essa ou aquela linha, ter esse ou aquele pensamento, sabe? Não tem como ser crente e fazer tal coisa, não é? E é possível que não tenha? É possível sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, antes de sair jogando todo mundo no inferno. E dizendo que não é crente por causa disso ou daquilo outro.
Feita essa ressalva, eu realmente tenho estado muito preocupado com gente que não tem percebido como a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, não tem como base prioritária a Escritura e os princípios bíblicos. E como muitas vezes nós não conseguimos perceber como o nosso pensamento tem sido influenciado por esta visão secularizada, carnal e humanista de mundo. Quer ver uma coisa? Ontem eu estava conversando com um jovem sobre trabalho. E de um modo geral existe um pensamento, inclusive dentro das igrejas, que a gente tem que trabalhar e fazer aquilo que nos dá prazer. Olha só, a gente tem que trabalhar com aquilo que é prazeroso. Ninguém merece estar trabalhando num negócio que não gosta, que não quer, que não tem prazer naquilo. A pior coisa do mundo é você fazer aquilo que você não gosta. É trabalhar naquilo que você não gosta. Então você tem que procurar fazer algo que lhe dê prazer, algo que lhe dê contentamento. Não, irmãos. Não. Não está errado esse pensamento. Não é um pensamento que encontra respaldo nas Escrituras. A função do trabalho não é dar prazer. A função do trabalho é trazer sustento para o lar. É trazer sustento para a casa. Se isso der prazer, é uma bênção. Se isso for prazeroso, você fazer o que você gosta, que maravilha. Mas e se não for? Tem que fazer o que precisa ser feito. E tornar aquilo prazeroso, encontrar contentamento naquilo e fazer para a glória de Deus. Entendendo você, por exemplo, enquanto pai de família, enquanto sustentador do seu lar, que a função principal do trabalho que você faz é sustentar a sua casa e sua família. O prazer é secundário. Consegue perceber, irmãos, como o pensamento mundano, humanista, muitas vezes vai influenciando, a gente nem percebe? A gente idolatra a sexta-feira e não suporta a segunda. A segunda é o dia oficial de atestado médico, inclusive por parte dos crentes. É um pensamento mundano, humanista, materialista, carnal, de uma vida baseada em prazeres apenas, em contentamento, em alegria, felicidade e obrigação nada. Consegue perceber, irmãos, como o nosso pensamento vai sendo moldado, Eu conversava esses dias com alguns irmãos acerca, por exemplo, da influência muitas vezes equivocada e também intocável dos processos de ensino das nossas crianças, por exemplo. Então a pedagogia atual vai dizer o seguinte, por exemplo, não, porque é o seguinte, se for para ensinar a criança, tem que ter imagem. Tem que ter imagem, tem que ter desenho, tem que ter figurinha, tem que ter fantoche, tem que ter teatro, tem que ter alguma coisa para elas verem. Porque se elas não verem, elas não aprendem. Mas quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso, irmãos? Nós tivemos milênios e milênios de crianças sendo ensinadas pela palavra, do mesmo jeito que o adulto era ensinado, lendo e falando. Preste bem atenção para que você não use essa informação que eu estou dizendo com desonestidade. Eu não tenho absolutamente nada contra o uso de imagens. Nada. Podemos utilizar? Podemos. Vamos fazer fantoche, teatro, figurinha, etc. e tal. Com exceção da imagem de Jesus, né? Mas isso aí é conversa para um outro momento. Mas o problema é quando a gente passa a tomar determinadas verdades como intocáveis, canônicas e imutáveis, traz isso para o nosso pensamento, para dentro da nossa igreja, e isso sobrepõe princípios que são bíblicos, escriturísticos. Consegue perceber, dentro desses exemplos que eu dei, como sorrateiramente, às vezes sem nem percebermos, a gente é influenciado pelo pensamento moderno, atual, de filosofias, de ideologias. Eu volto a dizer, a intenção aqui não é sair demonizando tudo, porque nós cremos que diante do mandato cultural que Deus deu ao homem, a ideia é isso mesmo, é que desenvolvamos, é que estudemos, é que pesquisemos, é que façamos descobertas.
Mas eu temo, irmãos, em acreditar que nós estamos fazendo isso de peito aberto, sem que tudo isso passe pelo filtro, pela peneira da Escritura, da Palavra de Deus. Isso não é próprio do nosso século, isso não é próprio dos nossos dias. Olha Paulo no primeiro século dizendo, ora, tenham cuidado para que ninguém venha vos enredar com sua filosofia. Lembre-se que por filosofia aqui, Paulo está se referindo a todo conjunto de pensamentos, quer sejam eles formais ou informais, quer sejam eles populares ou acadêmicos, mas é todo conjunto de filosofia que molda o modo como nós pensamos a vida. Olha só Paulo no primeiro século trazendo esse alerta para os crentes de Colossos. Tenham cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado para que os vossos pensamentos, a vossa visão, não seja roubada, não seja aprisionada, não seja capturada pela filosofia destes. Nós, irmãos, estamos presenciando um tempo onde os púlpitos estão cheios de evangelho terapêutico, de autoajuda cristianizada, da psicologização da fé, do relativismo moral, da espiritualidade sem arrependimento, sem mudança de vida. São igrejas lotadas, conferências cheias, dezenas de artistas que supostamente têm uma vida espiritual, mas que nada muda em suas vidas. Pregadores que substituem a Bíblia por histórias, slogans, testemunhos. E nós estamos aí, sendo levados como pelo vento. Precisamos estar alertas, irmãos, o tempo todo. Em todo tempo, em todo momento. Em todo momento. E o método é o engano. O método é o discurso bonito. O método é a prova. O método utilizado é a racionalização de tudo. Então, diante disso, o que resta para o Evangelho? A instrução espiritual que tem a ver com Deus e somente. E somente. Quando, na verdade, irmãos, o Evangelho é a resposta para tudo. A Escritura tem para tudo resposta. Este é o sentido da frase bonita e pouco praticada na boca dos crentes, que a Bíblia é a nossa única regra de fé, ou seja, de crenças, de conjunto de pensamentos, mas não apenas disso, também de prática. Sabe o que a gente tem vivido, irmãos? Um tempo onde de fato a Bíblia é a nossa única regra, de fé apenas. Porque de prática, na prática, a gente fica com o Evangelho e também com uma série de outras coisas mais aqui que a gente precisa e que são indispensáveis. Indispensáveis. Permita-me ilustrar da seguinte forma, irmãos. Louvado seja Deus pelo analgésico. Louvado seja Deus pelo anti-inflamatório. Mas nós continuamos sendo o povo que crê que, se Deus quiser, e muitas vezes Ele quer, Ele cura sem precisar do anti-inflamatório, do antitérmico, do analgésico, ou do seja lá do que for. Em segundo lugar, se Ele decidir não agir de modo sobrenatural e decidir agir através do remédio, não é o remédio quem cura. É Deus que cura, através do remédio. E lembre-se, isso é só uma ilustração, mas é o tempo
onde inclusive crentes endeusam o remédio, o método, a estratégia, o pensamento filosófico, a metodologia. Também tem Deus. Não, mas também creio em Deus. Tira essas coisas aqui, ó, e a fé se esvai. Por quê? Porque é um tempo onde a Escritura não tem sido mais suficiente. A Escritura não tem sido mais suficiente. Não é mais sola Escritura. Tem que ser sola Escritura e mais alguma coisa, pastor. Porque afinal de contas, Deus deu sabedoria ao homem. Então Paulo diz, eles vão tentar vos engendrar com as suas filosofias. Agora, não acho que isso assim, não acho que esse é um pensamento. Por exemplo, quando o movimento feminista, de modo direto e indireto, em seus movimentos mais reacionários e extremados, aos mais politicamente corretos e certinhos, quando esse pensamento tenta influenciar a vida das irmãs, não ache que todos serão como agem os mais extremados, dizendo assim, olha, nós queremos acabar com o patriarcado, queremos acabar com o conceito de família monogâmico e heterossexual. Não, não vem assim não. Não vem sempre assim, descarado. Vem dessa forma aqui que Paulo está dizendo, através das vossas vãs sutilezas. Diante das vossas vãs sutilezas. É sutil o negócio. É sutil, é sorrateiro. É silencioso. É como uma fumaça que se dissipa. É como um gás transparente que vai influenciando o modo como nós pensamos, o modo como nós entendemos as nossas relações uns com os outros. Então é daí que surgem pensamentos como, por exemplo, não, pastor, olha só, eu sou crente, mas não sou besta. Rapaz, quando o cara diz eu sou crente, mas não sou besta, você já bota os dois pés para trás, que depois daí não vem nada que preste. Consegue perceber, irmãos? Como algumas falas, alguns pensamentos tornaram tão comuns nos nossos dias? É porque é sorrateiro. A sutileza é vã. O vão pensamento, né? A vã filosofia, ela é sutil. E tem tudo, mas não tem Cristo. E aqui Paulo, perceba, ele não está necessariamente condenando a filosofia. Não está condenando a filosofia. O ímpio, de um modo geral, o descrente, e uma parte, disse eu, vou repetir, uma parte, do academicismo brasileiro, sobretudo nos dias de hoje, tristemente, quando de modo muito equivocado e atrapalhado nós exercemos um papel influente na política, há uma tentativa de descredibilizar e ridicularizar o pensamento cristão como sendo opositor à ciência, ao pensamento acadêmico e às descobertas. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Aliás, isso é uma grande falácia, é um grande elefante branco que tenta se levantar para ridicularizar a fé e se levantar contra o pensamento cristão. Mas a gente vive em tempos assim mesmo, né? A gente vive em tempos dicotômicos, onde o indivíduo é isso ou é aquilo, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Escolhe o lado que você quer. Não, irmãos, não. Paulo não está se levantando contra a filosofia. Ele está se levantando contra a filosofia sem Cristo. Contra a filosofia que diz as regras humanas. Então, por isso Paulo diz que tudo isso acontece conforme, veja aí no verso 8, a tradição dos homens. Conforme os rudimentos desse mundo. Os rudimentos desse mundo aqui tem a ver com os pensamentos mais básicos, mais pueris, né, mais principiais. Conforme os rudimentos do mundo, então Paulo diz qual é o grande problema disso. Tudo isso não segundo Cristo. Então tenham cuidado para que vocês não venham ser enredados,
cativos, escravizados pelas filosofias vãs e sutis, pela tradição dos homens e pelos rudimentos desse mundo. E tudo isso é sem Cristo. Não tem Cristo ali. Aqui, irmãos, está o coração da cosmovisão cristã. Cristo é o critério final da verdade. Cristo, a sua palavra e a escritura pura, sem mistura, sem mesclas, sem adequações, sem integrações, é a essência daquilo que deve formar o nosso pensamento e a nossa base. E todas as outras coisas que nós venhamos a aderir devem passar ou estar abaixo, submisso à Escritura e à sua palavra. A Escritura e a sua palavra. Não a tradição, não a filosofia humana, não as emoções, a cultura, as experiências pessoais. Primeiro vem a Escritura e a palavra, e é isso que deve regrar o nosso pensamento. Então, Paulo conclui esse bloco aqui dizendo no verso 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude que é Cristo, né? Aponta para ele como a plenitude, algo completo e acabado daquilo que nós precisamos. Acerca da verdade, acerca da revelação de Deus, acerca de quem nós somos, de quem Deus é, como devemos nos relacionar com Ele e também uns com os outros. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É muito fácil para nós, assim como eu, né? Inclusive mencionei isso aqui no domingo passado, desejar que Cristo volte, para a gente se livrar logo disso aqui. Mas com certeza, o grande desafio é viver aqui, sendo influenciado, tendo a nossa vida norteada somente pela palavra, somente pelas Escrituras, somente pela palavra de Deus. Que o Senhor nos alerte quanto a isso, irmãos. Não, a proposta não é que nós vivamos em um gueto isolado, negando toda a revelação natural de Deus, por meio da sua graça comum, através do pensamento, dos pensamentos, da ciência, da filosofia, das doutrinas. Não, nós aceitamos isso. Aliás, nós fazemos parte disso, né? Nós fazemos parte disso. Nós também somos e precisamos ser os descobridores, os cientistas, os pesquisadores. Mas precisamos fazer diferente, precisamos andar diferente do curso deste mundo, de como caminha este mundo. E realmente refletir até que ponto as linhas, os pensamentos e os caminhos que temos seguido, eles são coerentes com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, irmãos, e nos dê força e graça para permanecermos fiéis, atentos e alertas, para que não sejamos levados pelas filosofias deste mundo, pelas tradições humanas e pelos pensamentos deste século, mas somente por Cristo. Senhor, que a Tua palavra encontre guarida e terreno fértil em nossos corações. Que o Senhor mesmo nos convença, Deus, e traga a nós alerta diante daquilo que tem nos influenciado enquanto pensamento, enquanto filosofia, enquanto formação de visão de mundo, Deus, que não condiz com a Tua palavra, que não se encaixa com a Tua palavra, ou pior, que contraria a Tua palavra, Deus. Que possamos entender a profundidade e a essência da importância, exclusividade e suficiência da Tua palavra. Quando o Senhor, por meio de Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a Escritura, que é inspirada por Deus, é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus
seja habilitado para toda boa obra. Ó Deus, que isso seja a base da nossa vida, que isso seja a base do nosso pensamento, da nossa visão de mundo, para que de fato sejamos sal da terra e luz do mundo, para a tua glória mesmo. Agora, Deus, rogamos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, que aqui se reúne nesta manhã, pedindo que o Senhor nos dê um dia de paz, segundo a tua proteção e graça, a qual tanto nós carecemos e precisamos. Fiquemos de pé, irmãos, recebamos a bênção do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui nesta igreja, aqui nesta cidade e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.